Uma saudação a todas e todos os investidores. Hoje é 16 de fevereiro de 2026. A poeira do carnaval baixou e, como a gente sempre brinca, parece que o ano no Brasil está oficialmente começando agora. Exatamente. Mercados reabrem na quarta-feira e todo mundo volta para a mesa querendo saber o que aconteceu enquanto o país estava em festa. E a verdade é que, bom, o mundo não parou, né? E é por isso que a gente está aqui. Temos uma pilha de análises e relatórios sobre a mesa. E a nossa missão hoje é destrinchar o que realmente importa. E, a pedido, nosso foco hoje é 100% no mercado de ações. Criptomoedas ficam para uma próxima conversa. Isso. A ideia é conectar os pontos, entender o que está por trás das manchetes e separar o ruído do sinal. E olha, tem bastante coisa para a gente desempacotar. Perfeito. Então vamos começar pelo panorama geral. Olhando os materiais que a gente analisou, fica claro que a Bolsa Brasileira começou o ano assim com o pé no acelerador. O Ibovespa bateu recorde atrás de recorde. Bateu mesmo. O último fechamento antes do feriado, dia 11 de fevereiro, foi uma nova máxima histórica. Chegou a 189.699 pontos. Foi o 11º recorde só em 2026. É um ritmo assim impressionante. E o que está alimentando esse otimismo todo? É algo interno ou tem dinheiro vindo de fora? Olha, o que é fascinante aqui é que o grande motor, segundo todas as análises, é o capital estrangeiro. O investidor gringo está olhando para o Brasil com outros olhos, injetando dinheiro pesado, principalmente nas chamadas blue chips. As gigantes, né? Petrobras, Vale, os grandes bancos. Exatamente essas. E esse fluxo de dinheiro afeta o dólar, claro. Diretamente, imagina. Diretamente. Essa enxurrada de dólares fez a cotação cair para 5,18. É o menor nível em quase 2 anos. Para quem tem dívida em dólar é um alívio. Para os exportadores, aperta um pouco a margem, mas o volume de interesse compensa. Ok, então o cenário interno parece uma festa. Mas e lá fora? O mundo está no mesmo clima? Nem de longe. Nos Estados Unidos, o cenário é bem mais tenso. As fontes apontam para uma queda na aprovação do presidente Donald Trump, muito ligado às suas políticas mais agressivas de deportação e, principalmente, às tarifas comerciais. Ah, as tarifas. Sim. Uma das análises que a gente leu usa uma expressão ótima. Diz que essas tarifas estão forçando o mundo a redesenhar as rotas de comércio. Redesenhar rotas de comércio. Isso soa como uma fonte gigante de incerteza para as empresas. E é exatamente isso. Gera volatilidade, imprevisibilidade e, para complicar, do outro lado do mundo, a China, que é a fábrica global, acaba de sair de um recesso de 2 semanas por causa do Ano Novo Chinês. Ou seja, o ritmo dos negócios globais deu uma bela desacelerada. Então, para resumir, temos um Brasil otimista, recebendo muito investimento, mas nadando num oceano global de incertezas e tensões. É uma combinação curiosa. Curiosa e delicada. A grande questão é se o otimismo local é forte o suficiente para blindar o Brasil das tempestades que podem vir de fora. Internamente, a aposta é grande na queda da Selic. A taxa de juros a 15% ao ano é vista como muito restritiva e o mercado espera cortes a partir de março ou abril. Se isso se confirmar, pode dar ainda mais combustível para a Bolsa. Entendido. É um cabo de guerra entre o otimismo doméstico e a cautela internacional. Agora vamos ver como isso se reflete nos resultados das empresas. Começando pelo setor bancário, que é sempre um termômetro da economia. O Banco do Brasil soltou seus números, e eles parecem um quebra-cabeça. Um belo quebra-cabeça. O lucro líquido ajustado no último trimestre de 2025 foi de 5,7 bilhões de reais. À primeira vista, parece um número ótimo, mas quando você compara com o mesmo período do ano anterior, teve uma queda de 40%. 40%? É uma queda enorme. Como o mercado reagiu a isso? Aí que entra a complexidade. Apesar da queda anual, o resultado foi 51% maior que o do trimestre anterior. E o mais importante, veio bem acima do que os analistas esperavam. A expectativa era de 4,7 bilhões de reais. Então a reação foi de alívio. Ah, entendi. A leitura foi tipo, ok, a queda foi grande, mas foi menos pior do que a gente temia.
Exatamente, e a trajetória está melhorando. A rentabilidade, o famoso ROI, subiu de 8,4% para 12,4% num trimestre. Isso é um bom sinal. Certo, mas ainda está longe do patamar histórico do banco, que era bem mais alto, né? Muito longe. Historicamente, essa máquina operava a mais de 20%. Então a melhora é real, mas a foto completa ainda mostra que tem um longo caminho a percorrer. E teve um ponto de atenção nesses resultados, não teve? Algo sobre inadimplência. Sim, e foi o grande ponto negativo. A inadimplência, os atrasos de pagamento acima de 90 dias, piorou e fechou o ano em 5,2%. E o que as análises destacam é que essa pressão veio forte de um setor específico, o agronegócio, que historicamente é uma das fortalezas do banco. Isso acendeu uma luz amarela. E olhando para frente, para 2026, o que o banco prometeu? A gestão está otimista. O que eles sinalizaram, o chamado guidance, foi visto como bem conservador, bem pé no chão. Eles projetam um lucro entre 22 e 26 bilhões de reais por ano. Parece muito, mas seria só uma recuperação parcial depois da queda de 45% em 2025. E além disso, teve uma mudança nos dividendos, certo? Sim, e isso é importante para o investidor. Eles cortaram o payout, que é a fatia do lucro que eles dividem com os acionistas, de 40% para 30%. Ou seja, o investidor vai receber um pedaço menor desse bolo, pelo menos por enquanto. A mensagem é clara: o momento é de reconstrução. Falando em bancos, teve outro resultado que chamou a atenção, o do Banrisul, um lucro que mais do que dobrou. Parece espetacular. Parece, mas tem um asterisco aí, e é um asterisco gigante. O lucro dele saltou 131%, mas esse número foi inflado por um ganho que não vai se repetir. Um não recorrente, que o mercado chama. Isso, uma tal de reversão de provisões fiscais. Basicamente, era um dinheiro que o banco tinha guardado para pagar uma briga de impostos que ele achava que ia perder. No fim, ele ganhou a disputa. Ah, então o dinheiro voltou para o caixa de uma vez só. Exato. É como encontrar dinheiro no bolso de um casaco velho. É ótimo, mas você não pode contar com isso para o mês que vem. O que importa é que, diferente do BB, o guidance deles para 2026 é mais otimista. Entendi. Então a história dos bancos é de recuperação, mas com estratégias e velocidades bem diferentes. Agora, se o motor da bolsa são as gigantes, não dá para ignorar as empresas de commodities. Como a Petrobras está navegando nesse mar? A Petrobras divulgou dados operacionais que as fontes classificaram como muito fortes. A produção de petróleo e gás no fim de 2025 atingiu 3,1 milhões de barris por dia. É um aumento de quase 19% em um ano. Quase 20% de aumento é muita coisa. Qual a estratégia por trás disso? A leitura do mercado é clara: acelerar a produção para vender o máximo possível agora, enquanto os preços do petróleo estão favoráveis. É uma janela de oportunidade. Vender mais agora antes de uma possível queda de preços. Faz sentido. Mas as análises apontam algum risco nessa tese? Apontam um risco de curto prazo, sim. Com a divulgação do balanço completo se aproximando, existe um temor de que o dividendo a ser anunciado seja menor do que o mercado está esperando. E se isso acontecer, mesmo com a operação indo bem, pode gerar uma decepção e uma queda no preço da ação. Exatamente. É um ponto de atenção. E aí que entra uma concorrente que uma das fontes que a gente leu parece adorar, a Prio, antiga PetroRio. A análise é bem enfática, diz que prefere muito mais a Prio do que a Petrobras, chegando a chamá-la de o meu cavalo nessa corrida. Exato. E a argumentação é toda focada na gestão e na estratégia micro da empresa. A Prio tem o histórico de ser extremamente eficiente. Eles compram campos mais antigos, que as gigantes já não veem tanto valor, e conseguem extrair muito mais deles, cortando custos, aumentando a vida útil. Sabe, isso me lembra um pouco o estilo de gestão que a gente vê em outras empresas de sucesso até fora do setor. Aquela ideia de ser muito disciplinado com o dinheiro e focar em ser o melhor na sua área sem se distrair. Exatamente essa a tese. Enquanto a Petrobras é um transatlântico que depende das marés do mercado global e da política, a Prio é vista como uma lancha ágil. É pilotada por uma equipe excelente que consegue gerar o próprio crescimento com aquisições inteligentes, como a do Campo de Peregrino, e uma execução impecável. A aposta na Prio é uma aposta na gestão. Uma história fascinante de micro contra macro. Agora, mudando de commodity, vamos para Vale. A empresa soltou o resultado e a manchete foi:
Um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares. Isso assusta qualquer um. Assusta e muito. É o tipo de manchete que faz o investidor vender primeiro e perguntar depois. Espera um pouco. A Vale teve um prejuízo bilionário, mas você está me dizendo que a análise nas fontes foi positiva? Como essa conta fecha? Isso parece totalmente contraintuitivo. Exato. E é por isso que essa tese é tão poderosa. A manchete assusta, mas quando você abre o capô, vê que o motor principal, a divisão de minério de ferro, funcionou bem, em linha com o esperado. Ok, então o problema não foi ali. Não foi. E mais importante, as fontes apontam para um segundo motor, o de metais básicos, que está só começando a esquentar. Metais básicos. Você fala de cobre e níquel. Exatamente. Essa divisão, que a Vale chama de VBM, foi a grande surpresa positiva do resultado, superando todas as expectativas. E aqui está o pulo do gato. A visão de futuro para a Vale não está mais só no minério de ferro, está na VBM. E por que tanto otimismo com cobre e níquel? Por causa da transição energética. Carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, tudo isso consome uma quantidade absurda de cobre e níquel. A Vale tem um plano ambicioso de dobrar a produção de cobre até 2035 para atender essa demanda que vai explodir. O que a gente viu nesse resultado foi classificado por uma fonte como apenas um ensaio do que essa divisão pode se tornar. Então a tese é que o mercado está olhando para o prejuízo de hoje e ignorando o potencial de lucro de amanhã. Perfeitamente colocado. A análise defende que o mercado ainda não está colocando no preço o valor gigantesco que essa divisão pode ter daqui a 5 ou 10 anos. É uma aposta de longo prazo. Fascinante. Uma história escondida por trás de uma manchete ruim. Saindo das commodities, tivemos outros resultados. A Suzano, gigante da celulose. O que as fontes disseram? A Suzano agradou. O resultado veio acima das estimativas com um bom volume de vendas, mas o que chamou a atenção foram 2 anúncios estratégicos. Primeiro, um programa de recompra de ações. Que é basicamente a empresa usando o próprio caixa para comprar suas ações no mercado, certo? O que isso sinaliza? É um sinal de extrema confiança da própria gestão. É como se eles dissessem para o mercado: a gente acha que nossa ação está tão barata que nós mesmos vamos comprar. E, ao mesmo tempo, anunciaram um pequeno corte na produção para 2026. É um jogo de xadrez. Eles sinalizam que não vão inundar o mercado, o que ajuda a sustentar os preços. E no setor de telecomunicações, tivemos os números da TIM. A TIM também entregou um resultado forte. Lucro de 1,35 bilhão de reais no trimestre, alta de 28% no ano. O destaque foi o controle de custos e a eficiência, além da aquisição de uma rede de fibra ótica. Foi um resultado limpo, sem surpresas. Mas, apesar dos bons números, as fontes pareceram um pouco mornas com a ação. Por quê? A recomendação geral é neutra, e o motivo é o preço. A avaliação é que o bom momento da empresa já está refletido no valor atual da ação. Ou seja, não é que a empresa seja ruim, pelo contrário, mas o potencial de valorização a partir daqui seria limitado. É uma ação para quem busca mais estabilidade. Certo. Passamos por bancos, commodities, celulose, telecomunicações. Foi um belo raio-x. Depois de toda essa análise, se a gente tivesse que resumir, qual seria a tese de investimento mais interessante que emergiu dessas fontes? Olha, as fontes não apontam uma única bala de prata, mas 2 teses muito fortes se destacam, dependendo do perfil de quem investe. E quais seriam elas? Para quem busca crescimento mais imediato e aposta numa gestão de altíssima qualidade, a tese da Prio é a mais citada. É uma aposta na capacidade de execução da empresa, no crescimento micro, quase independente do cenário global. Entendi. Uma aposta na gestão. E a segunda tese? A segunda é para o investidor com uma visão de mais longo prazo, que gosta de encontrar um valor que o mercado ainda não enxergou. Nesse caso, a tese da Vale e sua divisão de metais básicos, a VBM, é extremamente poderosa. O foco aqui não é o minério hoje, mas o potencial que a transição energética vai criar na próxima década. Interessante. 2 teses muito claras e bem diferentes. Uma focada na execução impecável do presente e outra no potencial disruptivo do futuro. Exatamente, uma aposta no piloto, outra na mudança do mapa.
Chegamos ao fim da nossa análise. O ano de 2026 está só começando, com esse cenário de possível queda de juros no Brasil, muito dinheiro estrangeiro entrando, mas com o mundo lá fora cheio de tensões. E fica um pensamento final para reflexão, que permeou toda a nossa conversa. As fontes mostraram hoje como as manchetes podem ser enganosas. Um lucro que cai 40%, como no Banco do Brasil, pode esconder uma melhora operacional. E um prejuízo bilionário, como na Vale, pode mascarar o nascimento de uma nova linha de negócios. O que levanta uma questão importante. Será que o mercado, no seu dia a dia, está sempre olhando para os indicadores certos? Ou será que muitas vezes ele fica focado demais no retrovisor, na manchete do momento, e perde a chance de ver a estrada que se abre lá na frente? Uma excelente provocação. Fica a reflexão para todos nós. Saudações a todas e todos os investidores do futuro e até a nossa próxima análise.